dados e inteligência artificial são pilares fundamentais mesmo para esse tipo de seguro. Principalmente quando a gente fala de uma plataforma que a gente usa para fazer a integração entre parceiros, né, entre fintechs, entre empresas de varejo e rapidamente você conseguir fazer essa associação, né, de um novo canal aos produtos da MetLife. O Accelerator é essa plataforma que acelera muito mesmo essa integração. E como eu disse, dados e AI tem que estar junto, porque imagina que a partir do momento que você implementou aquela parceria e que você tem aquela integração, o próximo passo é você começar a avaliar os resultados daquele produto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de tecnologia, inovação e negócios. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai falar como que a MetLife tem alinhado dados, tecnologia e inteligência artificial para transformar o setor de seguros e a jornada dos seus clientes. Quem conversa comigo hoje para falar um pouco mais sobre essa estratégia da MetLife é o Ronieri Marques, que é Head de Dados e Analytics lá na empresa. Tudo bem? Tudo bom, Samuel? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje e compartilhar um pouco de como é a nossa jornada na MetLife. Isso. Bem-vindo aos Agilistas pela primeira vez, espero que mais vezes. Então, né, como a gente falou, acho que a MetLife ela tem se colocado aí na vanguarda de uma mudança bem interessante no modelo de venda de seguros, em que a gente passa de uma venda direta para uma abordagem de seguro embarcado, que é uma proteção oferecida de uma forma mais contextual e integrada à jornada de consumo digital. E com isso também, a MetLife tem expandido a sua atuação para além dos canais tradicionais, se integrando com ecossistemas tipo o Mercado Pago. E aí, antes da gente entrar um pouco mais no assunto aqui, eu queria te perguntar, até para explicar um pouco, o que é esse seguro embarcado, como que é essa jornada, para que todo mundo entenda do que a gente está falando aqui hoje. Então, para explicar melhor o que é esse processo de Embedded Insurance, eu preciso considerar que o ideal é que a MetLife sempre esteja próxima dos clientes em todos os momentos da vida daquele cliente. Então, o Embedded Insurance tenta oferecer isso, né? O exemplo que você citou do Mercado Pago, a gente oferece um seguro prestamista ali justamente no momento em que ele está adquirindo um crédito junto ao banco e de forma muito ágil ele consegue no mesmo momento contratar juntamente com a contratação do crédito esse seguro que vai garantir, caso ele perca o emprego, garantir que as parcelas sejam pagas numa eventualidade como essa. Então, é uma estratégia super importante, super alinhada com a estratégia da companhia de, como eu disse, estar próximo do cliente nos momentos em que ele está de alguma forma contratando algum crédito ou em outras situações. Temos seguros, por exemplo, para o celular, o cara está comprando um ticket para algum show e na eventualidade de ter esse celular roubado, nós temos também seguros para essa situação. Então, o Embedded Insurance é um pouco disso, estar junto com o cliente nos momentos de vida dele e de forma bastante prática ali e relevante. É tipo quando você vai contratar alguma coisa, já tem lá, tipo assim, contrate aqui também o seguro pro seu item, digamos assim. Exatamente isso. Tem algum checkbox, né, que você marca e ali já te apresenta o prêmio de seguro que você vai contratar, as coberturas, né, de forma muito rápida ali você conseguir contratar. E aí, entrando um pouco aqui no nosso tema, falando de dados, de AI, de tecnologia, qual que é o papel desses pilares, desses 3 pilares, dentro dessa construção da estratégia do seguro embarcado? Legal. Poxa, dados e inteligência artificial são pilares fundamentais mesmo para esse tipo de seguro. Principalmente quando a gente fala de uma plataforma que a gente usa para fazer a integração entre parceiros, né, entre fintechs, entre empresas de varejo e rapidamente você conseguir fazer essa associação, né, de um novo canal aos produtos da MetLife. O Accelerator é essa plataforma que acelera muito mesmo essa integração. E como eu disse, dados e AI tem que estar junto, porque imagina que a partir do momento que você implementou aquela parceria e que você tem aquela integração, o próximo passo é você começar a avaliar os resultados daquele produto. E aí é onde entram os dados. A gente tem uma plataforma super robusta, onde a gente concentra os dados de todos os produtos da companhia, que é o Data Hub. Ali a gente tem a oportunidade de dar para cada uma das áreas de negócio contato com os dados de forma imediata. Então, acabei de fazer uma integração, já tenho os dados à disposição e aí eu consigo analisar a performance, comparar com outros produtos, com outros casos de usos,
fazer ajustes ali, então torna todo um ecossistema bem fluido e ágil de conseguir entregar valor, né, nos produtos que a gente está oferecendo através dos parceiros. E aí ele acaba sendo um pouco mais distribuído pela empresa também, né? Pelo que você explicou aí, de que as próprias áreas têm acesso aos dados e podem analisar, fazer os dashboards, alguma coisa assim? Sim, é um ecossistema onde a gente acredita bastante que não somente concentrar as informações num lake house, que é a arquitetura que a gente tem hoje. É claro que isso é fundamental, é importante, ainda mais quando a gente tem um ambiente como o da MetLife, onde a gente tem uma diversidade bem grande de produtos, então muito provavelmente um cliente pode não ter somente um produto, sim, mas diversos produtos, então ter essa visão 360 do cliente, ela é super importante e dados é o que embasa as áreas de negócio para ter essa visão do cliente. Mas a gente acredita que dá para dar um passo além e a forma como a gente pratica isso é através de um modelo de arquitetura que é aproximado do Data Mesh, uma mescla de Data Mesh e Data Fabric, e ele é relevante porque a gente empodera as áreas de negócio, colocando-as em contato direto com os nossos dados, sem ter necessidade de intermediários. Então, apesar da centralização do nosso ecossistema na parte de integração com os dados da companhia, o acesso é democratizado e a gente aproveita muito de um conhecimento que as áreas de negócio têm, por estarem mais próximas de cada negócio. Nós temos analistas de dados, engenheiros de dados bem próximos ali de cada área de negócios e acho que é isso que torna realmente a gente genuinamente data-driven. Então a gente aproveita desse conhecimento, dessa proximidade das áreas com cada negócio ali dentro da MetLife e dar esse acesso aos dados e fazer com que eles consigam se autosservir e eles próprios conduzirem análises estratégicas, direcionamentos que eles possam considerar relevantes, considerando dados, machine learning, na inteligência artificial hoje em dia super relevante também. É nisso que a gente acredita e que a gente acha que funciona melhor. Isso realmente a gente tem visto em outras empresas também e o que funciona melhor mesmo, você dá esse poder assim para a própria área de conseguir construir as análises que eles acreditam que são importantes, né? É isso. Mas aí eu queria falar um pouquinho mais sobre o Accelerator que você citou aí, porque pelo que eu entendi, ele é uma plataforma que viabiliza essa estratégia, mas eu queria entender um pouco melhor como, assim, o que é o Accelerator de fato. Legal. O Accelerator, mais do que uma plataforma tecnológica, ele é sim uma plataforma tecnológica, mas ele é toda uma vertical dentro da MetLife. Então, tem toda uma estrutura focada em agilizar essa capacidade de integração com outros parceiros de forma muito rápida. Novamente, citando o Mercado Pago, a gente teve essa parceria que aconteceu de forma muito rápida. O Mercado Pago tem uma característica de ser bastante agilizado, coisas muito rápidas ali na mão do cliente de forma muito prática, sem perda de tempo. Então, o Accelerator foi o que viabilizou a gente rapidamente fazer essa integração de sistemas entre o banco e a seguradora. E, para além disso, a gente acaba também aproveitando dados de inteligência artificial nesse ecossistema, onde a gente tem o Data Hub como suporte de dados e o Accelerator intensificando, agilizando essa integração de sistemas. A gente aproveita os dados rapidamente e algo que foi fundamental ali no caso de uso do Mercado Pago foi a utilização de inteligência artificial no pagamento de sinistros. Então, a gente tem um processo de autoadjudicação de sinistros baseado em inteligência artificial, então automaticamente avalia os documentos para fazer um pagamento rápido. Não seria viável fazer de outra forma, considerando o contexto do Mercado Pago, de ser ágil na contratação e ágil em todos os sentidos. Então, o pagamento do sinistro ali, que é o momento da verdade, quando realmente a pessoa vai ter acesso àquilo pelo qual ela pagou o prêmio, era importante que isso fosse automatizado e isso só foi possível graças a esse caso de uso com inteligência artificial. Então, o Accelerator ele tem toda essa estrutura montada para tentar agilizar. Junto com isso, a gente conta com os dados, junto com isso, a gente conta com inteligência artificial para oferecer a melhor experiência possível para os clientes. Isso é muito importante porque a gente fala de seguro, e seguro, quando você precisa acionar o seguro, é porque você está num momento ali meio tenso. Eu tive que acionar o seguro esses dias e foi meio tenso. E aí, quando você tem uma facilidade para acionar e ter o valor ali, para você seguir com as suas atividades, isso faz uma diferença gigantesca para o cliente, Então, assim, a experiência do cliente num momento de estresse, trauma ali, ela é muito importante, É o que o cliente espera. Ele já está numa situação super difícil, então, pelo menos aquele momento final ali de finalização da contratação, que é o sinistro, ele é importante. E aí agora eu queria entrar um pouquinho no dia a dia do corretor da MetLife, porque também é um player bem importante aí quando a gente fala de seguros, Vocês lançaram aí a Cota AI,
uma ferramenta de AI disponível no WhatsApp. E aí eu queria entender, assim, qual que é o papel dessa ferramenta, da Cota AI, eu tô falando certo, né? Cota AI. Cota AI. E como surgiu essa necessidade também de vocês entenderem que precisava ter alguém apoiando ali, uma ferramenta, uma tecnologia apoiando o corretor no dia a dia dele. Pode chamar de Cota AI também, acho que o trocadilho vale demais. É muito bom o trocadilho, eu gosto. Então, o Cota AI o objetivo principal dele é tentar fazer com que o nosso modelo conversacional com os nossos segurados seja o mais fluido possível. Não faz mais muito sentido esses chatbots que são mais engessados, com somente menus, fluxos fixos, etc. Sendo que a gente já tem hoje à disposição a GenAI, então no Cota AI você pode conversar, você pode mandar áudio, pode mandar texto também, mas às vezes o corretor está numa situação na rua, onde ele está com as informações ali na hora, até ele digitar, às vezes é um pouco complicado, ele pode mandar um áudio. O Cota AI tem a capacidade de fazer a transcrição do áudio, ele também tem a capacidade de fazer o scrapping de arquivos, então ele tem uma proposta do concorrente, ele sobe todas as informações que estão ali. Pode mandar foto? Foto também, sim. Essas informações são extraídas do documento, são jogadas para dentro do nosso sistema de cotação, então todo o fluxo é integrado aos nossos sistemas de cotação, então ele não precisa depois voltar em algum outro momento e ter que digitar novamente. Então facilita muito o dia a dia do corretor, empodera o corretor. A gente acredita que não é a intenção jamais substituir, muito pelo contrário, é empoderar realmente, é dar melhores condições para os corretores, para o corretor conseguir focar naquilo que é mais importante, que é o tete-a-tete. Ele tá... Entendimento ali. Exatamente, fato, né? o entendimento ali do que o cliente está precisando, o relacionamento, né? Construir relacionamentos, isso é o olho no olho e isso a AI nunca vai substituir. E assim, eu acho que para o dia a dia do corretor ter um suporte, principalmente igual você falou assim, você pode subir uma proposta de um concorrente e a partir disso você tem uma IA que te ajuda a criar uma proposta um pouco melhor, né? Isso para a vida do corretor é muito positivo, porque deve dar uma celeridade ali na atividade dele que é sem tamanho, dele ter que ficar analisando a proposta e de fato gastar no atendimento, que é onde ele vai ganhar talvez o cliente ali de alguma forma, né? Qual que é o feedback que vocês têm dos corretores em relação a isso? Assim, isso trouxe um impacto, né? A gente falou aí de ter propostas melhores, ter propostas mais corretas, mas assim, qual que é o impacto que eles trazem dessa agilidade aí do dia a dia para eles? Foi muito positivo. A gente, quando começou esse projeto, a gente começou ele como um piloto. A ideia era testar a viabilidade, testar que realmente o corretor ia conseguir utilizar aquilo com a mesma agilidade que a gente imaginou que ia. E só feedbacks positivos. O pessoal, na verdade, a gente descobriu que existia já uma expectativa mesmo de trabalhar com ferramentas como essa. O WhatsApp é talvez o canal fácil, né? Brasileiro mais fácil e mais famoso aqui. Então, já existia uma expectativa de WhatsApp e uma expectativa de GenAI até mesmo, assim, de ter um modelo conversacional, de alguma forma conversar com um bot um pouco mais inteligente para tirar dúvidas. E aí, nesse caso, a gente concentrou na parte de cotação e começamos com um produto super simples, capital global, justamente com essa característica de piloto. Então, é um produto que você, com 3 informações, rapidamente você consegue interiorizar essas informações e obter uma cotação. E estamos lançando hoje, inclusive, uma live que a gente vai produzir outros 2 produtos, né, que é o CCT, né, que é o para sindicatos. Então, um produto super importante também. Imagina rapidamente o corretor fazer uma solicitação de cotação, ele informar somente o CNPJ e automaticamente a gente entregar para eles as coberturas que estão relacionadas àquele KNAI, àquele ramo daquela empresa, sem precisar ter que procurar, acionar um cotador numa outra tela, mas tudo isso dentro do WhatsApp. E um outro produto é o PME-Denta, um produto também super importante para a gente. Então são 2 produtos que hoje a gente vai estar lançando no mercado e que complementam o Cota AI com o capital global, que era o do piloto. Interessante, novidades aí para quem está escutando. E aí, assim, o que eu estava pensando também enquanto você estava explicando dessa jornada, eu acho que a quantidade de dados que vocês começaram a obter desse contato ali direto com o corretor, de proposta, do jeito que ele fala, do jeito que ele escreve, tudo isso, para quem é de dados e analytics, deve ter dado um corpo ali no seu data lake, digamos assim, que deve ter sido gigantesco, né? Para você melhorar as propostas e tal. Sim, com certeza. A gente teve uma preocupação bem grande. Por exemplo, você citou
o áudio das pessoas, né? Então, inteligência artificial não pode, de nenhuma forma, enviesar ou de alguma forma não conseguir interpretar aquilo que as pessoas estão dizendo ali para AI. Então, um ponto interessante era a gente garantir que o Cota AI tinha a capacidade de ouvir quaisquer sotaques, né? Brasil, país continental, então a gente sabe que Nordeste tem um sotaque, Sul outro, São Paulo, Minas, então é bem diverso. E as pessoas não querem falar de forma engessada, né? Elas querem falar de forma fluida, da forma que elas estão acostumadas. E o Cota AI foi muito bem treinado nesse sentido, em tentar entender aquela forma, aquele traquejo que a pessoa tem em cada uma das regiões do Brasil e funcionar bem para não discriminar ninguém. É de a forma muito ágil conseguir atender a todo mundo. E o que você comentou de dados também é super relevante. Então, temos funis ali onde a gente fica avaliando como que está esse fluxo, as pessoas estão conseguindo fazer as cotações, estão indo até o final, conseguindo obter a cotação no final, que é entregue em PDF, inclusive, algo que eu não comentei, mas eles foram até o final, entregaram o PDF, de alguma forma encaminharam esse PDF para o cliente. Então, todo esse funil do comportamento do corretor diante do Cota AI, a gente revisita de tempos em tempos para avaliar o que a gente precisa ajustar, e tem sido bastante gratificante ver essa interação dos corretores, os resultados que a gente tem tido. Isso é muito rico, né? No fim das contas, assim, a quantidade de dados que a gente consegue obter ali com essas jornadas de WhatsApp, hoje em dia, elas são muito valiosas de alguma forma, né? E aí, então, entrando um pouco mais nessa parte de dados, né? A gente já falou das jornadas, falamos dos corretores, falamos do accelerator do cliente. Eu queria entrar um pouco mais na área de dados mesmo, onde você está lá liderando esse time. E aí, por tudo que a gente já falou aqui, eu acredito que a base de dados hoje que a MetLife tem é um negócio gigantesco, é extremamente robusto, muito acessível pelo que você disse aí. E aí eu queria entender um pouco mais qual que é a estratégia hoje de dados da MetLife, assim, se da arquitetura de dados de você, se existe uma filosofia por trás, uma estratégia, como que é isso? Legal, eu posso comentar que da parte de arquitetura, como eu comentei, né, Data Mesh, Data Fabric, mas para além disso eu posso comentar que a gente tem uma arquitetura que ela não é uma arquitetura somente local. Então, a gente trabalha num modelo meio que híbrido, a gente tem uma ligação muito forte ali com o global, a gente aproveita da presença da MetLife no mundo inteiro para aprender, inclusive, quais as melhores práticas, quais as melhores formas de lidar com dados. Então, seguimos diretrizes globais, mas a gente tem uma proximidade com a estratégia local que é super importante. Então, por isso que a gente tem times de engenheiros de dados e cientistas de dados locais, bem próximos das áreas de negócio. Então, a ideia é entender o que é prioridade para a área de negócio naquele momento, entregar dados de forma bastante agilizada, entregar machine learning de forma bastante agilizada também. Então, esse modelo híbrido é o que eu acredito que é um grande segredo de sucesso assim, da MetLife, porque a gente consegue entender como outros países estão trabalhando, cruzando o globo, aprender com isso, né? Ter muito aprendizado, trocas de quais as melhores práticas que a gente pode oferecer, mas sem perder o olhar mais local, o olhar da prioridade. Então, acho que é um ciclo virtuoso bem interessante que a MetLife faz muito bem. O negócio que você falou e que quando eu estava estudando a pauta eu fiquei um pouco curioso é sobre isso. Assim, a MetLife é uma empresa gigantesca, uma empresa global, mas ela também tem um público brasileiro muito grande, né? Assim, como que é esse relacionamento? Assim, a estrutura de dados, olhando mais para a estrutura de dados, ela não é uma coisa só do Brasil, né? Pelo que eu estou entendendo, é uma estratégia global. Sim. Claro que o Brasil deve ter as suas customizações, né? O que precisa aqui, porque né, é um país muito grande e tal. Mas eu entendo, então, que existe uma estrutura global que suporta também essas estratégias mais regionais, né? Sim. É essa estrutura... A gente tem uma estrutura Latam, né? Que é mais próxima. Então, é onde a gente mais troca ideias ali de como outros países mais próximos da gente estão trabalhando. Esse time Latam reporta para o global também. E essas diretrizes de arquitetura, de quais as ferramentas são mais adequadas a gente utilizar, isso vem do global e a gente adapta de alguma forma aqui para a realidade brasileira. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí, voltando aí agora para a parte de dados, né, das ferramentas todas que vocês têm, como que vocês conseguem garantir essa qualidade e a consistência dos dados que vocês levam aí para os sistemas até para entregar para as áreas? Legal. Qualidade e consistência é fundamental. Isso que eu ia falar, assim, sem isso a IA não funciona, né? Não faz o menor sentido. Ela funciona, mas funciona do jeito errado, né? Entregando resultados errados. Isso, então, que é pior ainda. Que é pior ainda, exato. Então, fundamental, assim, faz parte da estrutura do Data Hub, inclusive dessa
dessa estrutura global. A gente tem uma estrutura global que também dita para a gente requisitos de governança que são importantes a gente seguir, de aprendizado de outros países, né? A gente tem também uma preocupação super relevante, não somente com a qualificação, entrega dos dados qualificados, onde a gente recorrentemente valida a qualidade desses dados junto com as áreas de negócio, com os papéis, data owners, data stewards, então pessoas que têm realmente o chapéu e têm condição de validar que aquele dado realmente tem a qualidade que deveria ter, e ligado também à governança, né? Então, não somente a qualidade dos dados, mas governança de acesso, está ligado à LGPD, também estamos ligados à GDPR e outras leis de outros países por conta dessa presença global da MetLife. Então, a gente conta muito com isso, conta com essas diretrizes globais, um olhar bastante local, prioridades, cuidado com a lei, né, que a gente tem aqui localmente, e acho que isso funciona bastante bem hoje. E aí, eu queria te fazer uma pergunta também, você trouxe os 2 pontos aí de governança e LGPD, porque, né, o setor de seguros, você lida com muito dado sensível das pessoas ali. E hoje a gente tem uma lei, né, que é a LGPD, que ela é uma lei muito forte e que assegura esse cuidado que a gente precisa ter com os dados das pessoas. Como vocês lidam hoje com... Tem um processo específico dentro da sua governança para garantir a segurança dos dados que são mais sensíveis dos clientes? Sim, e governança de dados é um pilar central assim, da MetLife. A nossa preocupação é de tratar realmente o ciclo de vida do dado, da forma como a LGPD indica para a gente, com muito respeito ali aos dados dos nossos clientes. Então, anonimização dos dados de ponta a ponta, desde a origem até o final, sempre dentro daquele prazo, que é o prazo estipulado por lei ou por interesse legítimo. Saiu dessas situações legais de uso do cliente, a gente anonimiza, elimina os dados. Então, para garantir que a gente tenha o respeito ali com as informações dos nossos clientes, que sejam realmente utilizados quando há um interesse legítimo, uma necessidade legal a ser atendida. Porque assim, realmente, quando a gente fala de dados, a gente precisa ter uma governança para garantir que os dados vão ser bem tratados ali ao longo do ciclo de vida, igual você falou, porque sem essa governança, a gente acaba perdendo um pouco da riqueza que os dados nos dá e também o cuidado que a gente precisa ter, né? Com quem acessa, com o tipo de dado que eu estou colocando ali dentro do meu banco. Então, a governança, quando a gente fala de dados, a gente sempre fala sobre governança porque é algo extremamente crítico nesse processo, né? E aí, entrando um pouco mais nesse assunto, mas agora saindo um pouco de dados, sem sair muito, mas falando dos modelos de IA. É uma outra coisa que a gente sempre gosta de perguntar aqui, quando a gente trabalha com IA para o público final, nessa tomada de decisão, a gente sempre tem que tomar cuidado com viés, esse tipo de coisa, né? Tipo, para que garantir que as decisões vão ser éticas, não vão ter nenhum tipo de outra... vão levar em consideração coisas que não deveriam para tomada de decisão, digamos assim. Principalmente, né, quando é uma decisão sensível, que é o caso de um seguro. Como que a MetLife garante esse modelo de IA livre desses vieses, livre desses problemas que a gente pode enfrentar? Boa. Na verdade, comentei um pouco aqui de governança de dados, né? Mas governança vai muito além de somente da governança de dados, de acesso aos dados, mas a gente também tem uma extensão dessa governança específica para iniciativas de inteligência artificial. A gente tem um processo que a gente chama de RUAI, é o Responsible Use of AI, então uso responsável de inteligência artificial. Então, todas as iniciativas da MetLife, elas são concentradas nesse processo, então passa por um escrutínio de especialistas para entender se a gente pode estar correndo risco de estar com algum viés nos resultados obtidos, uso de PII, como será utilizado, de que forma vai ser utilizado, qualquer situação que não esteja atendendo a requisitos de governança ou requisitos legais mesmo, são todos eles avaliados por um comitê e avalia cada uma das iniciativas de inteligência artificial que a gente tem. Então, é aí que a gente garante que, com perguntas, né, muito pontuais ali, a gente consegue identificar possíveis riscos que a gente pode estar correndo e aí evita completamente, e tudo isso antes de entrar em produção. Então, não vai para produção sem antes ter passado por isso, por esse processo de avaliação da solução. Quase uma auditoria. Assim, né? Quase que uma auditoria, exatamente. E quando a gente vai para a produção, a gente vai muito mais assertivo, muito mais confiante de que aquilo não tem nenhum problema, mas não para por aí. De tempos em tempos a gente continua validando, a gente fala muito do Human in the Loop, mas tem um conceito também que é o Human on the Loop, que é avaliar comportamentos resultantes da aplicação da inteligência artificial, inclusive comparar esses comportamentos, esses resultados com o pré-AI. Então, isso é importante para tentar identificar ali
possíveis situações que não eram esperadas e que talvez no comitê não tenham sido pegas de forma tão clara. Então, é um processo bastante robusto e, dizendo assim, pode parecer um tanto burocrático, mas eu acho que a MetLife inteligentemente aproveita novamente da sua presença global e aproveita desse processo onde a gente centraliza o escrutínio das iniciativas de AI para também avaliar se aquela mesma iniciativa, que imagine, vem de todos os países, analisar se essas iniciativas não podem ser aplicadas aqui no Brasil, ou iniciativas do Brasil ser aplicadas em outros países. Então vira um ciclo virtuoso de iniciativas de inteligência artificial onde a gente aproveita os aprendizados, os acertos, as situações que não foram tão legais em soluções de inteligência artificial para aplicar aquilo dentro do Brasil e tentar agilizar essa transformação com inteligência artificial que a gente tanto almeja. E eu acho interessante assim que, igual você falou assim, pode parecer burocrático e tal, mas às vezes para alguns casos, tipo esse, que é um caso muito sensível, de que às vezes é necessário um pouco de burocracia, digamos assim, para você garantir que o que você vai entregar para o seu usuário, ele é o mais correto possível e que você não tem nenhum viés ali que a máquina às vezes pode aprender de uma outra forma. E aí eu acho que um outro ponto bem importante que você trouxe é esse, tipo, não é um negócio que só faz num momento e coloca em produção. Ele é contínuo e ele tem que ser avaliado o tempo inteiro, né? É um treinamento mesmo da IA para garantir que ela vai responder corretamente. É isso. Agora, eu queria sair um pouquinho dessa parte de tecnologia para falar sobre a organização de dados, sobre a sua liderança na área de dados da MetLife, porque quando a gente fala de Gen AI e sobre dados, a gente também fala muito sobre mudança de cultura e de comportamento dentro da empresa, não só fora, assim, né? Aí eu queria te perguntar, assim, você falou um pouco lá atrás de ter várias pessoas de dados, analistas e tal, como que a equipe de dados e de IA, que eu imagino que uma coisa ali está bem linkada com a outra, é organizada hoje na MetLife? Legal. Sim, a gente tem 2 pilares ali de engenheiros de dados e cientistas de dados, analistas de dados. Estão sempre de mãos dadas, não existe uma coisa sem a outra, não existe sentido você entregar dados e depois não entregar valor com aquilo. Nada, né? E não tem como você entregar valor sem ter os dados previamente. Então, andam de mãos dadas. São 2 times que esses sim são centralizados ali dentro da minha estrutura. E o objetivo deles é entrega de valor, quando a gente fala para ciências de dados, validação de iniciativas de inteligência artificial, então eles apoiam as áreas de negócio que tem alguma dor ali para ser solucionada e que de alguma forma a gente acredita que a inteligência artificial possa ajudar. E na engenharia de dados, essa garantia de qualidade dos dados, como eu disse um pouco atrás, nós temos o time global, o time Latam, e temos esse time local. Então, a grande sacada de ter um time local, um time bem próximo ali, é porque são brasileiros, o time Latam são argentinos, é um time mesclado ali de outros países, então brasileiros, tem a proximidade maior ali da linguagem, de entender mais próximo das áreas de negócio que eles estão esperando, é mais rápido de fazer entregas de dados para eles, e inteligência artificial em especial também, entender a dor é muito mais fácil entre brasileiros ali conversar, entender quais são as dores que precisam ser solucionadas e indicar qual é o caminho. Esse time que você falou aí, ele é tipo um centro de excelência, alguma coisa assim? Bacana. O centro de excelência a gente tem em Latam, então Latam é o centro de excelência, é o centro que, como eu disse, dá uma diretriz ali de governança técnica, de quais as melhores práticas, quais as melhores ferramentas para serem aplicadas. Então a gente conta bastante, é super importante essa participação do Centro de Excelência para nos apoiar. E aí, nesse modelo híbrido, o Centro de Excelência apoia e a última milha, eu diria, de entrega dos dados, essa proximidade de prioridades da companhia, isso é realizado localmente pelo meu time. E aí, nas unidades de negócio, nas áreas, também tem pessoas de dados para trabalhar os dados ou isso também é feito pelo seu time? Sim, essa é talvez a coisa mais importante que realmente faz mais a diferença em transformar a companhia numa empresa genuinamente data-driven. A gente não tem as análises de dados sendo realizadas somente dentro da minha área, de uma forma centralizada. Nós temos os dados centralizados, mas o conhecimento e a produção de valor com esses dados não é centralizada. Ela está pulverizada em cada um dos departamentos, eles têm os analistas de dados nos departamentos, tem contato com esse dado curado e entregue pela essa área centralizada, mas tem total liberdade para tratar esses dados da forma que eles bem entenderem, da forma como eles entenderem que resolve dores reais de cada uma dessas áreas de negócio. Então,
é nisso que a gente acredita, que centralizar os dados, ok, mas centralizar conhecimento, não. E a gente também trabalha com workshops, então não são todas as áreas de negócio que já se parte do pressuposto que conhecem dados, que têm data literacy, conseguem lidar com dados, e aí entra meu time para apoiar. Então, tivemos diversos workshops, trazendo as pessoas para próximas, exatamente, para habilitar essas áreas e elas ganharem condições quando elas não têm. Ou seja, dados está na empresa inteira de alguma forma, de né? Fato, sim. Isso é bem importante, né? Hoje em dia, essa distribuição dos dados, e acho que um negócio que você disse que eu gostei bastante vocês centralizam os dados, mas vocês não centralizam o conhecimento em cima desses dados, né? Isso eu acho que é uma frase aí boa para resumir isso tudo. E aí, esse time que você tem aí é um time interno mesmo da MetLife? Sim, uma estrutura toda interna, todos os funcionários MetLife, então pessoas... Um conhecimento grande, né? Sim, 100% dedicadas ali, justamente por ser um pilar super estratégico, dados e inteligência artificial, não poderia ser diferente. Nós também contamos com empresas que são parceiras nossas, inclusive tem algumas decisões que a gente precisa tomar. Às vezes uma empresa parceira pode acelerar uma entrega, pode acelerar conhecimento, né, de alguma entrega que essa empresa já é especialista, então a gente às vezes toma uma decisão de trazer um parceiro para depois internalizar esse conhecimento e, no final das contas, o objetivo realmente é acelerar, ou a gente desenvolve internamente. Então, esses cientistas de dados também têm capacidade de desenvolvimento, de produção mesmo de sistemas de AI, de agentes de AI. Então, é meio que também um trabalho híbrido e de decisão estratégica ali sobre desenvolver. Eu diria que desenvolver é sempre quando a gente está falando de core da companhia, aquilo que é mais estratégico para a companhia, a gente gosta de ter uma cultura de desenvolver internamente. E quando é algo que é mais acessório, que a gente quer realmente dar aquela acelerada, aí sim a gente conta com os vendors que também são super parceiros de aceleração. É uma estratégia bem interessante, né? Até por uma questão de conhecimento dentro da empresa. E aí, pensando na sua liderança na área de dados, assim, como que você incentiva o time que está lá trabalhando com você a buscar sempre inovação, a buscar sempre agilidade nos processos? Legal. Interessante a pergunta, mas talvez é ter um mindset de que nunca está 100% bom. Eu acho que talvez não seja tão fácil a vida deles por conta disso, mas eu diria que é realmente estimular o pessoal que as coisas mudam demais, né? Muito rápido, né? Então, ficar sempre tendo esse olhar atento para o que o mercado está praticando, o que mais que a gente pode fazer de melhor, o que mais a gente pode fazer de agilizar. Usar a inteligência artificial, por exemplo, para análise de dados. Então, não mais estar só simplesmente lá tendo que codar análises, codar consultas, mas tentar rapidamente por exemplo, com GenAI, conversar com os dados e obter resultados muito rapidamente. Todo o arcabouço de inteligência artificial com agentes, então automatização, né? Não depender mais tanto 100% das pessoas, mas coisas que são mais maçantes, recorrentes, talvez responder aquilo com um agente de inteligência artificial, quando são situações que demandam um olhar ali mais atento, mais humano, aí sim, sempre contar com as pessoas, isso é super importante. Então, eu acho que é uma cobrança positiva de que eles estejam atentos para tudo que é possível fazer com o que a tecnologia tem para oferecer. Sempre importante escutar esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente precisa dessas pessoas que incentivam de fato a inovação dentro dos times, né? Porque, igual você falou, as coisas mudam tão rápido, então assim, tem uma tecnologia nova, tem uma GenAI nova, tem um jeito novo de fazer o que a gente faz, então hoje em dia quem trabalha com tecnologia tem que estar sempre buscando isso de alguma forma, né? E aí, falando em inovação, olhando para o futuro, a MetLife tem sempre buscado trazer coisas diferentes para o setor de seguros, né? A gente falou ali no começo sobre isso, oferecer jornadas diferenciadas para os clientes deles. Eu queria te perguntar aí, olhando para frente, o que a gente pode esperar da MetLife. Você já falou aí de 2 produtos novos. A ideia é sempre ir para essa camada de personalizar mais o atendimento, de ter mais ações preditivas. O que a gente pode... Legal. A gente já tem uma série de iniciativas em andamento, essas que a gente comentou aqui. Fazemos também o tempo inteiro análise dos dados para tentar fazer com que os nossos produtos sejam mais competitivos possível. Avaliação de precificação, avaliação de assessment de risco, então com base em dados internos, dados externas também. Algo que eu acho que eu posso dizer que é um pilar super importante da MetLife é uma ferramenta, na verdade mais do que uma ferramenta, um framework que a gente chama de MetIQ. Então, MetIQ, como eu disse, um framework onde a gente tenta concentrar todas as inteligências artificiais
e colocá-las à disposição para quaisquer casos de negócio que a gente possa ter, já passado por processos de governança, já validando que aquilo realmente funciona na prática. Então, o MatchIQ é esse grande pilar que dá as respostas para tudo que a gente tem no futuro. Aquilo que eu comentei um pouco sobre decisão entre trabalhar com um vendor ou trabalhar dentro do desenvolvimento quando aquilo é estratégico, também está dentro do contexto do MatchIQ. Então, os próximos passos giram em torno dessa grande plataforma, desse grande pilar que a gente tem, que é para trazer inteligência artificial para próximo dos nossos clientes, para próximo daquilo que são os próximos objetivos aí da companhia. Gostei desse negócio aí. A gente pode gravar um novo episódio só para falar desse MatchIQ. Podemos voltar, claro. Que eu acho que isso daí é um negócio bem interessante e é uma inteligência... Tem muita empresa buscando fazer esse tipo de processo, né? De ter uma inteligência interna justamente para ajudar nas decisões. Então, achei bem interessante sobre isso, né? E aí, para a gente encerrar o episódio, Ranieri, eu queria te perguntar se você quer deixar algum livro, algum podcast, algum artigo de indicação aí. Legal. A gente fala tanto de tecnologia, de inteligência artificial, que acho que é importante também a gente não esquecer do lado humano, né? No final das contas, a MatchLife está aqui para trabalhar para o ser humano, para entregar valor para o ser humano. Então... Ainda não faz seguro de máquina, para a máquina, né? Exatamente. Então, MatchLife, então é a vida, né, das pessoas. Então, tem um negócio que a gente repete muito internamente, que é: todo segurado ou beneficiário, ele é o amor da vida de alguém. Uma frase bem forte. Então, e é para isso, é para esse amor da vida de alguém que a MatchLife está aqui. E aí, ligado com isso, né, com essa parte humana, né, e emocional, vou citar aqui um livro que é um livro de cabeceira para mim, que é do Goleman, que é Inteligência Social. Vai um pouco além da inteligência emocional. Uma vez que você tem a inteligência artificial, pode se quebrar, às vezes, alguns laços ali sociais, e o Goleman tem uma literatura muito bacana ali para quem tiver interesse de aproximar esse lado humano, né? Então, não deixar de lado o lado humano, né? Mudando completamente aqui, né, de inteligência artificial para o humano, mas é para tentar oferecer esse outro olhar ali do humano e máquina. Eu adoro esse tipo de leitura, então é uma dica que eu vou pegar para mim. Provavelmente já vou incluir ele aqui na minha lista de leituras. Muito obrigado pela participação, Ranieri. Primeira vez que a gente tem você aqui falando sobre MatchLife. Já deu até ideia de próximos episódios, então a gente já vai deixar o convite aqui pronto. Muito obrigado por compartilhar essa estratégia de dados aí da MatchLife toda com a gente. Eu que agradeço, Samuel, pela oportunidade. Para quem escutou a gente até aqui, dá para avaliar lá na plataforma de streaming preferida, dá para deixar um comentário no Spotify ou no nosso post do LinkedIn e dá para acompanhar a gente aí pelas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigado.